Olá, tudo bem com vocês? Agora é hora de falar de saúde. E nós do Saúde Você viemos visitar a CSJ Oncologia. Gente, conversar com especialistas é sempre importante. E que tal tirar dúvidas sobre esvaziamento cervical? Foi um tema pedido, nós buscamos um especialista para falar sobre isso, então hoje eu converso com a doutora Débora Viana, cirurgiã de cabeça e pescoço. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Duda? Bem-vinda à nossa clínica. Parabéns pelo espaço, parabéns pelo trabalho. Doutora Débora que está sempre lá no Saúde Você dando entrevistas, participando, está na Rede TV também. Agora é o seguinte, doutora, para começar a entender, eu tenho algumas perguntas de telespectador e tem algumas perguntas que a gente tem dúvidas ainda com relação ao esvaziamento cervical. Para começar, o que é o esvaziamento cervical? Bom, o esvaziamento cervical é a ressecção dos nódulos linfáticos cervicais, né? Então, é a ressecção de todos os linfonodos que ficam no pescoço. Quem são esses linfonodos, né? Os linfonodos são uma rede de defesa que nós temos em todo o nosso corpo. Então, na face, no pescoço, tórax, abdômen e membros, e eles vão segurar as impurezas que nós vamos ter na região determinada do corpo. Por exemplo, se eu tiver um processo inflamatório, infeccioso ou neoplásico, então um câncer, o que vai acontecer? Em determinada região, o linfonodo ele vai crescer para não deixar esse processo que está acontecendo ir para outra região do nosso corpo. E aí, quando nós temos um câncer, nós vamos poder ter uma metástase. Então, se eu tenho, por exemplo, um câncer na tireoide, o que eu vou ter? Um linfonodo em volta da tireoide, que ele vai crescer e vai segurar esses lesõezinhas de câncer que estão tentando sair daí para espalhar para o corpo. Quando nós vamos fazer um tratamento oncológico, então nós vamos ter que tirar a tireoide do paciente e os linfonodos, que são os nódulos linfáticos, que ficam ao redor da tireoide. Esse seria o esvaziamento? Esse é um esvaziamento cervical. E aí, dependendo do tipo de doença que o paciente tiver, nós vamos ter um tipo diferente de esvaziamento que vamos ter que fazer. Agora, doutora, quando ele é indicado a partir do momento que depende do tipo de doença, de patologia que o paciente apresenta? Exatamente. Então, dependendo do tipo de célula de câncer que o paciente tiver, vai ser indicado ou não um esvaziamento cervical. E também, dependendo do estadiamento do câncer, nós vamos depender se vai precisar de um esvaziamento cervical ou não, porque nós vamos ver a probabilidade que esse paciente vai ter de ter uma metástase cervical. Além disso, claro, se o paciente já tiver uma metástase cervical, o esvaziamento é mandatório, ou seja, ele é obrigatório. Pode ter complicações nesse tipo de procedimento? Porque é um procedimento invasivo. Exatamente, é um procedimento de grande porte, um esvaziamento cervical. Então, é um procedimento que se feito sempre no hospital, no centro cirúrgico e, dependendo da extensão desse esvaziamento, com necessidade de uma UTI num pós-operatório. As complicações mais prevalentes são sangramentos, né, que são controlados com todo o material necessário para fazer o procedimento e, principalmente, como eu falei, com um pós-operatório cuidadoso. Necessária, às vezes, uma UTI, como eu já te falei. Esse é o problema maior que nós podemos ter, né, num esvaziamento cervical. Dependendo da extensão desse esvaziamento, nós vamos ter maiores ou menores chances de complicações. É um procedimento extremamente delicado, porque na região que nós vamos trabalhar, nós temos todos os nervos importantes, né? Imagina que eles vão passar todos por essa região. Então, o nervo que faz a mobilização do seu braço, o nervo que é responsável pelas cordas vocais, o nervo que é responsável pela língua. Uma cirurgia delicada até, né? É uma cirurgia extremamente delicada, sim. Agora, você falou depende do tipo de esvaziamento. Existem formas de fazer esse procedimento, esse esvaziamento? Existem. Para cada tipo de tumor, para cada local onde o tumor iniciou-se, vai ser indicado um tipo diferente de esvaziamento. Então, no nosso pescoço, nós dividimos em diversos níveis. Então, nós temos cada areazinha do pescoço, nós nomeamos com um númerozinho. E cada númerozinho corresponde a uma zona de drenagem de onde se inicia o tumor. Então, exemplo, como eu disse antes, um câncer de tireoide, ele vai corresponder ao nível 6, essa região. Então, esse vai ser o esvaziamento para um câncer de tireoide.
Por exemplo, um câncer de laringe, que é da corda vocal, nós vamos ter os níveis 2, 3, 4, que são essa regiãozinha aqui do pescoço, que vai ser a área que nós vamos mexer. Se o paciente, por exemplo, já tem as metástases cervicais, nós aí vamos ter que fazer um esvaziamento radical, que significa todos os níveis do pescoço. Todo paciente com câncer, ele precisa desse esvaziamento? Então, como eu disse, a depender do tipo de célula de câncer que ele tem e do tipo de estadiamento de câncer de cabeça e pescoço que ele tem. Pode ser que o paciente, então, por exemplo, que está passando por isso, ele não tenha indicação para fazer esvaziamento. Exatamente. E qual alternativa é usada nesse caso? Então, na verdade, o esvaziamento, ele é curativo, ele é o indicado, então não é que nós substituímos ele por uma outra coisa, né? Então, se o paciente ele não tem a indicação do esvaziamento, ele não necessariamente vai precisar de um outro tratamento. A questão é se ele tem um estadio, por exemplo, 1 de um câncer de laringe, que seja um exemplo, ele não vai precisar de um esvaziamento cervical, então não tem necessidade. Agora, se ele é um estadio 4 de um câncer de laringe, obrigatoriamente ele vai ser submetido a um esvaziamento cervical. O que nós temos é que quando tratamos um câncer, nós podemos escolher alguns tratamentos, né? E a escolha de tratamento, existem protocolos, mas a cada vez mais nós estamos individualizando o tratamento. Então, nós sentamos, vemos esse paciente, vemos o tipo histológico desse paciente e vamos ver. Vamos tratar cirurgicamente, a alternativa, uma radioterapia e uma quimioterapia, por exemplo. Então, aí esse paciente inicia um tratamento por uma rádio e químio, é reavaliado pós-tratamento e aí sim ele pode ou não ser submetido a um esvaziamento cervical. Então, isso vai depender, por exemplo, da linha de tratamento que nós vamos seguir. Doutora, como que é realizado esse esvaziamento? O esvaziamento, ele é uma incisão incolar que nós fazemos no paciente, né? Então, é uma incisão que classicamente se inicia atrás da orelha e vem até aqui a linha média no nosso pescoço e é retirado toda a área de gordura do nosso pescoço. Então, a maior facilidade que a gente tem de ver a lesão é um pescoço um pouco mais magro da área que está sendo esvaziada. Hoje em dia, nós temos outras técnicas que nós utilizamos. Então, o que a gente faz? Incisões cada vez menores e mais escondidas. Então, nós temos incisões retroauriculares que nós podemos fazer e entrar aqui por trás com uma câmerazinha. Sem cortar a frente. Cortando o mínimo possível, na verdade, né? Então, existe essa possibilidade de entrar por aqui e ir com uma câmera até essa região aqui, né? E aí o paciente fica com uma cicatriz minimamente invasiva. Isso pode ser feito sim. Bom, todo tumor vai ser feito? Não. Existem as indicações. Mas uma coisa que as pessoas perguntam muito é sobre a questão das marcas, né? Fez a cirurgia, então, por exemplo, vamos falar do pós-operatório. Ele é doloroso quando tem esse corte todinho na região do pescoço ou não? Como que é o pós-operatório? Mesmo sendo uma cirurgia grande, complexa, o pós-operatório não é tão doloroso, né? Claro, é incômodo sim, né? Porém, por ser uma área que nós fazemos uma incisão relativamente grande, né, existe uma denervação dessa pele. Então, o paciente não sente dor nessa localização, tá? Então, é um pós-operatório que normalmente não é tão doloroso. E precisa de uma dieta, alguma coisa específica nesse período? Não, na verdade, nesse período a gente não indica uma dieta, a depender de qual é o tipo primário do câncer, lógico. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um esvaziamento cervical para um câncer de tireoide, não existe uma dieta a ser seguida. Agora, se eu estou fazendo um esvaziamento por conta de um câncer de laringe, ou de hipofaringe, ou de língua, em que existiu a ressecção dessas estruturas, aí sim vai existir uma dieta específica, né? Então, por exemplo, se eu tenho um paciente em que eu fiz uma ressecção de uma língua, esse paciente ele não vai poder comer por boca temporariamente, Sim. né? Então, ou dependendo se é uma ressecção pequena, é uma dieta líquida, fria, ou dependendo... Vai ter que realmente avaliar dependendo do tipo de câncer que foi operado, o tipo de esvaziamento, como foi feito o procedimento, né? Exatamente. Então isso varia de paciente para paciente. Agora, doutora, como se tratam as metástases no câncer da cabeça?
depende, como eu falei, do tipo de câncer que a gente está conversando, né? Então, o câncer de cabeça e pescoço, no caso, é diferente de um câncer de cérebro também, que as pessoas fazem uma certa confusão, né? Então, dependendo da extensão desse tumor, dependendo da região em que ele estiver, essas metástases vão ser tratadas com uma cirurgia, né? E aí a cirurgia é um esvaziamento cervical regional, né? Então, por exemplo, eu tenho um câncer de cabeça e pescoço localizado na região da face, por exemplo, um câncer de pele na bochecha, né? Então, dependendo da extensão dele, se for uma lesão pequenininha, um tipo histológico pouco agressivo, só a ressecção dessa lesão é o suficiente. Agora, eu tenho um câncer de pele na região da bochecha grande, com um tipo histológico agressivo, eu vou precisar de uma parotidectomia, que é a ressecção da glândula parótida, que é uma glândula salivar, para onde drena também essa região, porque dentro da parótida existem linfonodos, que são órgãos da defesa, e além da parotidectomia, eu vou precisar da ressecção dos linfonodos cervicais também, de um esvaziamento extenso no pescoço. Então, o tratamento da metástase, ele é muito variável de acordo com o nosso tipo histológico, né? É sempre importante, quando nós vamos tratar um câncer, estadiar corretamente o paciente. Então, antes do paciente ser tratado, nós temos que ver algumas coisas que vão ser o tipo histológico, isso aí determinado por uma biópsia, né? Depois, nós precisamos ver a extensão dessa lesão e se essa lesão é restrita ao local onde ela começou ou se existem essas metástases. E aí sim, nós tentamos com o paciente e vamos determinar qual vai ser a nossa abordagem, qual é a agressividade necessária para esse tipo de tumor. Bom, para encerrar, eu tenho uma pergunta. Você, como trata de pacientes oncológicos, qual é a mensagem que você dá para quem está passando esse momento de isolamento, que está em casa e que está aí tratando de oncologia? A recomendação é vá ao médico, faça suas consultas rotineiras, não vá a hospitais. Qual é a recomendação, doutora? Como vocês estão lidando com esses pacientes? Bom, os pacientes oncológicos são um caso à parte nesse período de coronavírus, né? O nosso recado para a população em geral é realmente fique em casa. Porém, o paciente oncológico tem que ser tratado, porque é uma doença progressiva, né? E dependendo do tipo histológico que o paciente tiver, pode existir uma progressão rápida. Então, o paciente oncológico tem sim que ir ao médico. E como vai ser essa consulta? Pode ser que seja presencial, pode ser uma videoconferência, dependendo se for um acompanhamento do paciente. A gente tem feito alguns acompanhamentos em videoconferência aqui na clínica, né, para poupar esse paciente de ser exposto, né, ao vírus. Porém, o paciente oncológico precisa manter sim o seu segmento, né? Mas tudo tem que ser visto caso a caso. Com certeza. Como eu disse, a agressividade. Tá certo. Doutora, obrigada pela sua participação. Parabéns pelo espaço, pela clínica. Manda um beijo pro doutor Pablo. Manda sim. Cirurgião de cabeça e pescoço também muito conceituado aqui em São Paulo, junto com a doutora Débora. Estão fazendo aí um trabalho muito forte, a linha de frente no combate aí ao coronavírus, né, doutora? Tá sempre em hospitais acompanhando e a gente ajusta, dá um jeito de conseguir gravar com eles, nem que a gente venha até aqui, porque a informação sempre é importante, tá bom? Então a gente torce sempre por dias melhores. É com você, Gi.